Agora eu acho que tá gravando agora. Aparece para vocês o íconezinho da gravação. Tá sim. Sim. A gente pode iniciar a nossa oficina. Boa tarde, né? A todos, a todas e a todos que estão participando conosco de mais essa edição da Oficina de Produção Científica. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Samuel Vinente, líder do Laboratório de Política e Gestão da Educação Especial, do IFSP. Eu vou fazer brevemente minha autodescrição. Sou um homem branco com traços indígenas. Estou usando uma camisa cinza. Tenho cabelos de cor castanho escuro, curtos. E atrás de mim, uma parede amarela. Essa edição é a edição de julho, né? A gente conta hoje com a presença ilustre das nossas tradutoras e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, a Eveline Lima e a Célia Maria, e do nosso convidado, né, palestrante Saulo Campos. Se vocês também puderem fazer brevemente a autodescrição de vocês, seria bom para a gente estar na gravação. Quer começar Célia? com as meninas, comigo? Vai ser com a Célia, depois a Eveline. Eu vou começar a interpretação, tá? Eu sou Célia, tá? Meu nome é Célia, esse é o meu sinal dentro da comunidade surda. Sou uma mulher branca, de pele branca. Hoje meu cabelo está preso, mas é da cor marrom, né, castanho. Estou usando uma camiseta preta, de manga curta. E é só. Obrigado, Célia. Seja bem-vinda. Eveline? O microfone está desligado, Eveline. Desculpa, vou começar de novo. A minha audiodescrição, meu cabelo é marrom. Eu uso óculos na cor verde. Estou usando uma camisa azul escuro. A minha pele é cor clara marrom. E estou usando um batonzinho. Só. Bom, pessoal, na minha audiodescrição, meu nome é Saulo. Eu sou um homem, 42 anos, tenho a cor de pele parda, o cabelo preto, estou vestindo uma blusa preta também e um fundo cinza. Desculpa. Obrigado, Paulo, Saulo. Seja bem-vindo também você, Eveline e Célia, à nossa oficina, né? A Eveline e a Célia, elas fazem parte do NAPNE, que é o Núcleo de Acessibilidade do Campus Hortolândia, que vai estar colaborando com a gente nas próximas oficinas de produção científica também. Esse projeto, né, muita gente está ingressando hoje pela primeira vez nas oficinas, é um projeto de extensão que é desenvolvido pelo grupo de pesquisa. A gente busca popularizar os conhecimentos, né, sobre base de dados, as plataformas que a gente utiliza para produção científica. A gente vai ter oficina de produção de artigo, de construção de projetos de pesquisa e outros temas que a gente tem trabalhado mensalmente. E hoje a gente conta com a presença do Saulo Campos, que é bibliotecário do campus. Ele vai se apresentar um pouco melhor também. E a partir das 14 horas a gente vai colocar aqui no chat a lista de frequência. E a partir da semana que vem, os certificados serão encaminhados por e-mail. Qualquer dúvida que a gente não consiga responder por aqui, nosso e-mail é lpgeis, né, que são as iniciais do grupo de pesquisa, @ifsp.edu.br. Então, passo a palavra ao Saulo. Saulo, agradeço mais uma vez, né, por você ter participado dessa oficina, contribuído muito com a gente em relação ao tema da oficina, e que seja uma tarde muito proveitosa.
Valeu, Samuel, obrigado. Eu tenho que agradecer aí o convite, né, a oportunidade de estar falando, né, de estar aqui junto com vocês, né, acho que a gente tem tudo para ter uma tarde aí para aprender um pouquinho mais sobre base de dados, né, e é um prazer imenso, tá, participar. Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, e assim, como eu estou com 2 telas, eu consigo ver um pouco o chat aqui, não consigo controlar, né, mas consigo ver de vez em quando, né, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para cá para poder pegar algumas mensagens do chat, tá? Então, vamos iniciar, né, então aqui a ideia hoje é falar sobre o uso de bases de dados científicos, né, para pesquisa acadêmica. É uma oficina, então a ideia é que a gente também veja um pouco da teoria, mas também teste algumas coisas na prática aí, acho que é legal, né, principalmente quando a gente fala de um grupo de pesquisa. Acredito que todos vocês estejam dentro do contexto, né, então serve até para a gente alinhar algumas coisas com as pesquisas que a gente vem fazendo, né, com as intenções que a gente tem, né, relacionadas a essa parte de pesquisa acadêmica, né, e como utilizar as bases de dados. Então a ideia é justamente avançar por esse caminho. Bom, inicialmente o Samuel me apresentou, né? Então, meu nome é Saulo, né? Eu sou bibliotecário do Campus Instituto Federal. E aí, para poder falar um pouquinho mais, né, até da minha formação, eu acho que eu vou relacionar ela um pouco com as bases de dados, né? Eu sou formado em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar, e esse acho que foi o primeiro momento em que eu tive contato com base de dados, né? Então, na hora que a gente começa a nossa formação como bibliotecário, né, no curso de biblioteconomia, a gente tem disciplinas que vão fazer a apresentação para a gente, principalmente da estrutura, dos conceitos, né, e depois a gente vai começar a estudar isso como fonte de informação. Né? Então, o meu primeiro contato com bases de dados, né, científicas foram justamente, né, conhecendo nas disciplinas, e depois, lá em 2004, se eu não me engano, com o meu projeto de iniciação científica. Né? Então, alguma dessas bases de dados que eu vou falar para vocês, eu conheço desde essa época, né, de 2004, quando eu comecei o projeto de iniciação científica. Eu fiz o meu projeto de iniciação científica, fiz o meu TCC também, né, meu trabalho de conclusão de curso, utilizando bases de dados, e em 2009 eu iniciei o mestrado, né, também pela UFSCar, um mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que também trabalhou, né, e tem a ver com base de dados. Né? Então, eu tenho essa experiência acadêmica, né, voltada com o uso e recuperação de informação em base de dados, e na parte profissional, né, depois que eu me formei, depois que eu fui atuar, eu já fiz alguns trabalhos, assim, ajudando grupos de pesquisa, né, alguns pesquisadores entram em contato, né, para poder aprofundar ou conseguir recuperar aquilo que eles almejam, né, para pesquisa, e aí a gente acaba dando um apoio, né, ajudando os colegas principalmente, né. Então, desde 2004 eu tenho essa experiência aí com base de dados, não é a primeira vez que eu falo sobre base de dados, então é bem tranquilo de passar um pouquinho do que eu sei para vocês, tá? Eu vou falando aqui, pessoal, mas na hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para erguer a mão aqui no aplicativo, né? A gente dá uma parada, a gente tira a dúvida, né? A gente tem até as 3h30. Não sei se todo mundo tem outros compromissos, Samuel, mas, assim, por mim é tranquilo também, tá? Se estender um pouquinho a mais, certo? Bom, primeiramente a gente tem alguns pontos de ancoragem, que eu falo que são os lugares seguros que a gente tem que ter, né? Como a gente vai falar sobre esse assunto, né, a gente tem que terminar esse período que a gente vai estar conversando aqui, né, até as 3h30, principalmente compreendendo ali, né, o que são bases de dados científicos, né, para a gente conseguir entender, né, não ter nenhuma dúvida quanto a isso, diferenciar, né, quais são os tipos de base de dados, conhecer as principais bases de dados nacionais e internacionais, que eu tenho certeza que algumas vocês conhecem, outras a gente vai tentar apresentar, aprender como a gente inicia uma pesquisa científica, né, vocês devem ter essa formação também, né, em outras oficinas, mas aqui a gente vai colocar do ponto de vista, né, pegando as bases de dados como início ali da pesquisa. E, por último, está até de branco, né, ali na apresentação, que é praticar a construção de expressões de busca.
né, que sem elas a gente não consegue ter uma garantia de sucesso aí para levantar tudo aquilo que a gente precisa para o nosso projeto, né, para o nosso trabalho ter um bom andamento. Né? Então, a ideia seria a gente praticar um pouco, né? Por isso que a gente pegou até de antecedência, pediu para que já tivesse o projeto de pesquisa e as palavras-chave ali já deixar preparado, justamente para a gente tentar praticar um pouquinho, tá? Então, esses daqui são os pontos de coragem, são os nossos objetivos e onde que a gente quer que vocês tenham conhecimento aí no final desse período que a gente vai estar junto. Bom, para iniciar, a gente tem que partir do conceito, né? O que são bases de dados, e aí eu deixei de vermelho ali o científico, né? Dados científicos. Primeiramente porque base de dados a gente tem uma definição única, né, ali, que é um elemento que vai estar sendo utilizado, né, para poder armazenar informações, né, alguns dados. E depois a gente tem o científico porque é uma especificidade desse banco de dados, né? Então, quando a gente fala de base de dados científicos, a gente pode utilizar essa definição, né, que está colocada aí para vocês, como repositórios organizados que armazenam e disponibilizam conteúdos acadêmicos. Então, são bases de dados direcionadas única e exclusivamente para fazer a armazenagem, né, de dados acadêmicos, de conteúdos acadêmicos. Geralmente, as nossas bases de dados científicos, elas são compostas por revistas, né, periódicos. Né? Então, os periódicos que fazem a publicação das pesquisas, eles acabam sendo reunidos, né, e são armazenados em uma base de dados. Esse conteúdo armazenado ali, reunido ali, é disponibilizado, né, através dessas bases de dados, que podem juntar até mesmo outras revistas, né, e são disponibilizados para os usuários. Né? Diferentemente das outras bases de dados que a gente vê por aí, que trabalham com outros tipos de dados, né, como as bases de dados de banco, que tem dados bancários, né, faz as movimentações, ou mesmo numa empresa, né, que tem controle de estoque, né, todas essas informações, elas ficam armazenadas nesse estilo de repositório, e a base de dados científicos, ela também vão ter a mesma lógica, só que focados nessa parte de dados científicos. A ideia, né, da gente ter isso é justamente para poder facilitar, né, o encontro da pessoa que está querendo fazer uma pesquisa, para a gente facilitar e dar o acesso para ela, né, encontrar essas informações. Né? Então, hoje, com as bases de dados científicas, a gente consegue ter acesso, por exemplo, a um artigo que foi publicado lá na China ou lá no Japão. Né? A gente consegue ter contato com o que tem sido produzido naquele assunto em toda a extensão do mundo, né? A gente consegue absorver, né, esse conhecimento, consegue ter acesso a ele, e aí a gente consegue formular nossa pesquisa, consegue dar base, né, para os nossos trabalhos. A importância, né, de você ter acesso a essas bases de dados, ela se dá principalmente por conta da segurança. Né? Então, quando a gente coloca ali que as bases de dados científicas, elas visam acessar artigos revisados por pares, a gente está falando que não é qualquer informação que a gente vai estar pegando, né? É uma informação que tem uma validação. Diferente do que a gente faz, por exemplo, no Google, que é um buscador que faz acesso a páginas e também algumas bases de dados, só que não tem o critério para poder analisar, né, se aquilo ali é verídico ou não, se aquilo tem uma procedência científica ou não, né, as bases de dados só vai ao ar aquilo que passa pela revisão de outros especialistas, de outros pesquisadores daquela área. Né? Eu acredito que vocês já tenham passado também por essa experiência de fazer a publicação, né, de um artigo científico, né, de um trabalho acadêmico, e vocês sabem, ou se não souberem, vão passar, né, por esse crivo, né? Então, provavelmente você vai mandar o trabalho, alguém vai fazer a leitura do seu trabalho, muitas vezes eles vão dar sugestões de melhoria ou de correções, né? Ou quando o trabalho não tem muito a ver, ou não tem as bases ali científicas, eles acabam negando. Né? Então, a gente tem aí esse cenário
em que a pessoa que vai fazer a publicação, ela tem que passar por esse crivo, né? E as bases de dados são o resultado final já desse crivo, né? Porque você faz isso, né? Você submete o artigo, tem as correções, você reenvia, né? Aí é tido aceite para a revista, é publicado na revista. Muitas vezes agora a gente tem o periódico online, né? A gente nem tem a revista física. Antigamente a gente tinha até mesmo a revista física. E depois que ele é publicado, ele passa a incorporar a base de dados, né, daquela revista. Essa revista, por sua vez, né, ela vai ser indexada, né, por alguns grupos que reúnem, né, que fazem essas bases de dados científicos, e vai estar disponibilizada nessa base de dados também, para poder ser consultado. Esse é um caminho que muitas vezes não é, como fala, ele não é fácil, não por conta do rigor científico, mas ele vai criando algumas barreiras, né? Se a gente tem a intenção de publicar um artigo, a gente tem primeiramente a barreira linguística, né? Da língua. A gente vai tentar fazer a publicação numa base de dados, a gente tem que se adequar à língua daquela base de dados, daquela revista, né? Desculpa, daquela revista que a gente está tentando publicar, né? Então, se ela só aceita artigos em inglês, o nosso trabalho tem que estar em inglês. Então, esse já é um limitador ali que vai podando alguns pesquisadores. Depois a gente tem a questão financeira, né? Para algumas revistas, vocês têm que fazer o pagamento, né? Para poder publicar naquela revista. Então, além do trabalho ser relevante, além do trabalho ser muito bom e contribuir para o avanço científico, né? Você tem que contribuir ali pagando, né? Para o seu artigo integrar aquela revista, e depois essa revista vai colocar esse seu trabalho numa base de dados, e nem todas as bases de dados elas são abertas, né? Então, a gente tem aí essa segunda barreira aí, que é a questão financeira, né? Então, hoje, se você não tiver vinculado a uma instituição de pesquisa, né, uma universidade ou um centro de pesquisa, você tem muita dificuldade de até ter acesso a esse conhecimento produzido, né? Como eu falei para vocês, né, se você não tem o domínio do inglês ou não entende muito bem, você vai ter dificuldade de acessar, de chegar na base de dados. Chegando na base de dados, né, se você não integra uma dessas entidades que fazem ou que fornecem o acesso, você acaba não conseguindo acessar, porque você teria que pagar para poder acessar esses artigos, né? Então, essas duas barreiras aí são as que mais se apresentam e que mais podam, no caso, alguém ter acesso às bases de dados. A segunda intenção das bases de dados ali é justamente acompanhar o estado da arte. Saulo, o que é o estado da arte? O estado da arte, pessoal, é quando a gente vai desenvolver uma pesquisa sobre um determinado tema e a gente quer entender qual é a fronteira do conhecimento, até onde alguém naquele assunto desenvolveu pesquisa falando sobre ele, né? Então, com as bases de dados, como a gente tem esse poder de aglutinar, né, de juntar, de armazenar essas informações, a gente consegue ter uma ideia, né, de quais são os trabalhos e até onde foi pesquisado sobre aquele determinado assunto, né? A gente tem uma visão global de como está a pesquisa, não somente no Brasil, mas também em outros países, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra. A gente consegue ter uma ideia de como que está o avanço da ciência de acordo com os resultados dos artigos que a gente recupera nessas bases, né? Então, as bases de dados científicos, elas servem também para isso, para a gente poder ter acesso ali, ver, acompanhar exatamente, né, qual é a borda, né, da ciência, onde a gente está tentando chegar. Quando a gente fala de um trabalho, de uma tese, né, que integra ali o doutorado ou o pós-doutorado, a gente está falando de trabalhos que tem que ter um grau de relevância altíssimo, né? Então, a minha contribuição, ela tem que trazer algo de relevante para aquela área. Então, é comum, né, os mestres e os doutores buscarem, né, essa fronteira do conhecimento, justamente na tentativa de trazer uma contribuição a mais, né, estender essa fronteira, né, do conhecimento para que a gente consiga contribuir ali para o avanço, né. Então, a ideia das bases de dados, elas são uma ferramenta para a gente poder ter uma noção desse estado da arte. E, por último, está ali para fundamentar trabalhos e projetos científicos, né. Então, a gente vai utilizar para quê?
né? Isso aí somente para conhecer? Não, eles vão servir de base para os nossos trabalhos. É onde eu vou encontrar referências, né, para poder, na hora de eu escrever o meu trabalho, trazer ali uma fundamentação, né, do que está sendo discutido, né? Quais são as teorias, quais são as lógicas que estão sendo trabalhadas para poder desenvolver aquele tema. Então, eu vou trazer as contribuições desses autores que estão presentes nesses artigos, que estão nas bases de dados, para dentro do meu trabalho, né? E aí você evita aquele constrangimento que é você chegar na hora da defesa, né, na qualificação, e o orientador ou a banca falar que está faltando fundamento, né, que está faltando referência para o seu trabalho. Então, se você está sentindo que o trabalho não está sólido, ou você acabou de escutar esse tipo de recomendação do orientador, é sinal de que você tem que pesquisar mais, né? Tem que avançar mais. E aí as bases de dados elas vão te trazer isso, né? Eu costumo dizer que quando você quer começar a trazer referências para o seu trabalho, você tem que começar a olhar a referência dos outros trabalhos, né? Então, você consultou um primeiro trabalho, você vai ver o que aquele autor utilizou como referência para você começar a entender o quão profundo ele foi na pesquisa dele e, a partir daí, você trazer, né, elementos para dentro do seu trabalho também, tá? Então, essa aqui é a ideia, né, do que são as bases de dados e como que elas funcionam, por que elas existem. E aí, agora a gente vai entrar na parte da classificação, né, exata das bases de dados. Então, a gente tem alguns tipos de bases de dados. A gente vai ter as bases de dados bibliográficas, né, que vão trazer referências, né, em resumos. A gente tem as bases de dados textuais, né, que vão trazer o texto completo. Então, a gente vai conseguir ter acesso a todo o conteúdo do que foi pesquisado naquele artigo, né? Então, a gente tem acesso a todo o processo de escrita dele. Na de referência e resumo, a gente só tem acesso ao resumo e tem acesso às referências que aquele pesquisador utilizou, né? As duas têm um fundamento para quem faz a pesquisa, né? Então, quando eu quero fazer o levantamento, primeiramente, prévio ali do que eu vou pesquisar, eu consigo utilizar uma base de dados bibliográfica para poder ter acesso, né, a uma ideia do que está sendo discutido com as palavras e com os assuntos que estão presentes no resumo, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, ter acesso ao resumo e ao conteúdo, né, me faz ter uma ideia de onde esse pesquisador passou. Então, eu vou dar uma olhada nas referências dele. É um caminho que eu costumo seguir para poder começar a desenvolver o meu próprio trabalho, né? Então, as bases de dados bibliográficas elas vão servir para isso. As bases de textuais, né, com texto completo, servem justamente para a gente aprofundar. Então, primeiramente, eu faço uma busca, né, posso ter acesso ao resumo e à referência, e depois eu vou ter acesso ao texto completo. Tendo acesso ao texto completo, eu vou fazer uma leitura desse artigo, vou me aprofundar, por exemplo, na metodologia, né, que esse artigo trabalha, vou trazer elementos dos resultados, né, vou ver quais são as contribuições que ele está trazendo mais a fundo, e aí eu posso também incorporar isso no meu trabalho. Depois a gente tem as bases de dados especializadas, né, que são focadas em uma área específica. Aí, por exemplo, eu trouxe a I3E Explorer, que é uma base de dados da área de engenharia, né? Então, para quem é da engenharia, essa base de dados é comumente utilizada, né? Se fosse alguém, por exemplo, da área da saúde, poderia estar utilizando a Lilacs, que está ali em cima na parte das bibliográficas, né? Então, a Lilacs, ela é focada na área da saúde. A ERIC aqui, ela é focada na área de ciências humanas, né? Então, a gente tem para cada uma delas, muitas vezes, né, essa especificidade, né? Então, eu vou procurar adaptar a base de dados de acordo com o assunto que eu vou trabalhar, né? E ao passo que a gente tem também as bases de dados que são gerais, né? Aquelas mais genéricas, né? Que abordam várias áreas da ciência para poder aglutinar ali, juntar, né? Então, não vai ter só da saúde, não vai ter só de engenharia, mas ela faz uma cobertura mais ampla dessas áreas, né? Então, eu tenho, por exemplo, a própria Cielo traz algumas áreas, mas as mais recomendadas ali que fazem uma cobertura maior são a Scopus e a Web of Science, tá? E, por último, a gente tem uma diferenciação entre as nacionais e as internacionais,
que aí a gente tem uma diferenciação de produção local, né, aquilo que está sendo produzido no Brasil e aquilo que está sendo produzido no mundo, né, nas bases de dados internacionais. Acho que o Marival ergueu a mão. Pode falar, Marival. Ô, Saulo, bom dia a você e a todos, né? Porque eu faço confusão, né? Fazia confusão entre bibliográficos e textuais. Se você puder retomar um pouquinho a diferença entre as duas, a bibliográfica, principalmente, só para eu entender melhor. Tá. Obrigado. Então, funciona assim, Marival. Deixa eu só, peraí. Desculpa. A base de dados bibliográfica, Marival, ela vai trazer somente dados ou metadados daqueles artigos, né? Então, eu vou ter ali, nessa base de dados, referências dos trabalhos que estão ali dentro e resumos, né? Eu não tenho acesso ao texto completo. Nas bases de dados textuais, eu tenho o texto completo, né? Eu tenho acesso a todo o artigo que o autor publicou, tá? Então, nas bibliográficas, somente referência e resumo, e nas textuais, o texto completo, tá? É como se fosse uma base de dados de referências. Eu não consigo chegar ao artigo completo ali. Eu só consigo ter acesso a esses metadados que falam, né, de qual revista que é, qual autor que está publicando, né, qual é o assunto, porque ele traz o resumo, e quais foram as referências que ele utilizou. Respondido? Sim, obrigado, viu, Saulo? De nada. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, essa diferenciação, né, das bases de dados nacionais e as internacionais, que fazem uma abrangência maior, né? Eu vou passar depois aqui para vocês, para a gente poder dar uma olhada em cada uma delas, né? A gente vai passar agora para poder conhecer. Das bases de dados internacionais, que eu trouxe aqui para vocês terem como exemplo, a gente tem o Google Scholar, né, para poder fazer, que é uma base de dados do Google, que trabalha com artigos, né, voltada para a parte acadêmica. Então, diferente do buscador, né, a gente tem uma base de dados do Google que trabalha com essa questão que faz a indexação de artigos, né. Então, é uma base de dados. A outra que eu falei para vocês, que faz uma boa cobertura, é a Scopus, né? Então, a Scopus, ela faz essa reunião, né, de revistas e de bases de dados também, para poder compor, né, a base de dados maior dela. A Web of Science, né, que são as duas que geralmente as pessoas costumam utilizar quando quer ter uma abrangência, uma cobertura maior de assuntos. A PubMed, que é voltada para a área da saúde, né? Então, geralmente, as pessoas da área da saúde que vão iniciar uma pesquisa, elas começam fazendo um levantamento na PubMed, né? Isso porque ela faz a indexação de outras bases, né, para poder compor o acervo dela também. A ERIC, que é voltada para a área das ciências humanas, né? Então, é uma base ali mais voltada para a parte social. E a I3E Explore, que é para a parte de engenharia. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem, né, conhecerem elas, para quem não teve contato ainda. A parte do Google Scholar é bem parecida, só que ele muda, né, para o Google Acadêmico. Então, aqui a gente vai poder montar a nossa expressão de busca para poder fazer a recuperação. A Scopus, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Opa. A Scopus aqui ele vai precisar ter acesso. Depois eu vou entrar para vocês darem uma olhada. Mas a cara inicial, quando a gente tenta acessar direto, é essa. Depois a gente tem a Web of Science. Deixa eu ver se ela já está pegando o acesso do periódico já. Então, quando a gente entra pelo periódico SCAPES, ele já abre essa tela, né, para a gente poder fazer a busca aqui também. Então, nossa caixinha de busca aqui, a gente pode fazer a busca em documentos, nas referências de citação ou de estrutura, né? Então, tem toda essa carinha da Web of Science. A PubMed, deixa eu voltar. A PubMed, todas elas vão ter esse aspecto como se fosse de um buscador, né, inicialmente.
um espaço, uma caixinha, um test box aqui para a gente poder fazer a nossa busca direta, ou se a gente quiser fazer, né, a maioria delas tem a parte avançada, né, onde a gente vai fazer uma construção de uma expressão de busca mais elaborada. Né, a gente vai chegar a falar sobre isso também. A Eric, cadê? A Eric. E o legal da Eric aqui é que a gente vai ver ela em 2 momentos. Aqui como a base de dados, né, para fazer a busca dos artigos, né, a coleção, e a parte do Thesauros, né, que a gente vai encontrar as palavras-chave, né, para nossa pesquisa aqui, tá? E aí, 3E. Cadê? Então, como vocês podem ver, né, todas essas daqui, salvo acho que a do Google que já está com tradução, né, mas elas são internacionais, né, então a maioria delas em inglês para a gente poder fazer, iniciar a nossa pesquisa, mas hoje a gente consegue fazer a tradução ali utilizando, né, a ferramenta do Google para poder trabalhar, né, e mudar essas bases, né, a forma como a gente lida com elas, tá? Mas a maioria delas vai vir sempre em inglês, certo? Então, essas daqui são as principais bases de dados aí que trabalham, né, e que reúnem, né, esses materiais. Essa daqui a gente está vendo até que ele traz até uns dados ali sobre a quantidade de itens que tem, tá? Então, as principais bases de dados internacionais são essas, né, que a gente costuma utilizar para fazer pesquisa, e tem as bases de dados nacionais. Aí eu trago logo de cara a Cielo, e a Cielo, a gente fala, pô, Sal, mas a Cielo tem abrangência até mesmo internacional, pega algumas revistas. O início dela foi muito focada na produção nacional, então, assim, a cobertura da produção nacional é ótima, né, para a gente poder fazer pesquisas, né, ela tem uma cobertura bem legal em na maioria das áreas, né, acho que somente a parte de engenharia que ela não tem tanto, mas ciências naturais ela cobre bem, saúde, né, a parte de educação ela também tem uma cobertura legal, né, então hoje ela tem uma integração com outros países, né, então a gente tem uma abrangência maior dela, mas ela é um projeto nacional que iniciou ali de recuperar e armazenar as publicações brasileiras, né. Aí depois de um tempo elas passaram a incluir outras revistas de outros países, e até a gente teve um processo dentro da Cielo que foi uma mudança na questão da linguagem, né? Então eles tiveram que adaptar o idioma muitas vezes para poder chamar a atenção ou trazer, né, outras revistas de fora para poder ser publicadas aqui, né? Então hoje a gente tem também ela em português aqui, mas o conteúdo dela muitas vezes está aparecendo até mesmo em inglês, tá? Deixa eu só ver o que o Marival colocou aqui. A busca é feita por palavras-chave. Procedimento de busca mesmo? Sim, o Marival, em todas elas, a gente vai utilizar a mesma ideia de colocar as palavras-chave e trazer a informação que a gente quer. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente vai até chegar a falar sobre isso, mas todas elas trabalham com essa ideia de utilizar palavras, né, termos ali das bases de dados para a gente poder recuperar os artigos, tá? Dessa situação mesmo. Deixa eu ver se mais eu acho que o Vicente falou. Existe probabilidade de interoperabilidade entre os índices dessas bases de acesso público? Tomo como exemplo a possibilidade de exportação. Vicente, algumas delas têm, né? No caso da Web of Science, você consegue baixar, né? Acho que a grande maioria delas você consegue fazer de baixar o conteúdo. Como eu falei para vocês, algumas são só de referência, então você consegue baixar a referência. Outras você tem o texto completo, aí você consegue ter acesso ao arquivo, né? Esse processo de você baixar o conteúdo do que está na base de dados, ele é muito utilizado pelos pesquisadores.
né? Então, eu vou iniciar uma pesquisa sobre astronomia, né? Eu vou ver qual é, eu estou em tema astronomia, eu vou procurar uma forma de buscar os trabalhos que vão falar sobre astronomia. Mas astronomia do quê? Aí eu vou focando, eu vou pegando quais são as palavras-chave que vai me direcionar para o que eu quero, né? Então, eu vou procurar astronomia, por exemplo, em artigos brasileiros que falem sobre uma determinada constelação. Então, eu vou pegar qual é a palavra-chave da constelação, vou juntando com astronomia para tentar chegar perto daquilo que eu quero, né? Então, é um momento de muita estratégia, tá? Eu escolher as palavras-chave corretas para poder fazer a recuperação do artigo. Se eu não escolher isso, né, se eu não fizer esse trabalho mais cuidadoso de escolher as palavras-chave corretamente, eu posso correr o risco de não ter uma cobertura, né, geral do que eu estou pesquisando. E aí pode escapar um estudo muito referenciado, justamente porque eu não utilizei as palavras-chave, né, corretas. E aí a gente tem um esquema, né, para a gente poder fazer essa diferenciação das palavras-chave que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se mais alguém falou mais alguma coisa. Pessoal, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Porque às vezes eu vou falando aqui, eu desembesto a falar, e aí acabo perdendo aqui o chat, tá? Para fazer o projeto de iniciação científica, só os artigos como embasamento ou livros também? A Elisângela pergunta. Elisângela, a escolha das fontes, né, para o projeto de iniciação, ela varia, né? Eu costumo dizer que quanto mais fontes você tiver e diversas você tiver, você mostra para quem está avaliando o seu trabalho que você foi a fundo não somente em uma determinada fonte de informação, mas que você teve um olhar mais amplo, né? Então, se eu trago artigos para poder colocar no meu projeto, e se eu trago trechos de livros, eu estou mostrando para a pessoa que vai avaliar que a forma como eu pesquisei, ela foi mais aprofundada. Eu não fui fundo somente no artigo, mas eu procurei também olhar os livros, né? Eu busquei o conhecimento em livros. Antigamente a gente tinha que era muito ruim, né? E tem até um pouco disso ainda para pesquisa acadêmica, você citar, por exemplo, vídeos, né? Eu acho que a cobertura hoje que a gente está tendo midiática para a questão de vídeos também é fundamental, né? Então, assim, você pode tirar conhecimento também de vídeos, né? Então, todas essas fontes de informação, elas vão compor, né, ali o seu projeto, né? Isso varia um pouco dependendo do lugar, né? Pode ser que tenha lugar que você colocar os vídeos, as pessoas vão ficar, né, desconfiando um pouco do seu projeto, mas tenta focar em livro, né, em uns artigos, né, para você poder montar ali o seu projeto, que vai dar tudo certo. Na hora que você desenvolve a pesquisa, aí você pode trazer até outras fontes, por exemplo, uma entrevista, né, fazer a entrevista em campo, né, você coletar, você pode trazer, né, essa informação como parte do seu projeto também, ali, do seu trabalho também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A PubMed inclui psicologia também, tá? Pode fazer a busca nela. A Lilian pergunta, e como fazemos para saber as bases de dados específicas de cada área? Eu vou mostrar para vocês, Lilian, agora, tá? Que a gente vai entrar na sequência aqui da apresentação. Deixa eu voltar para baixo. O volume de informação tende a crescer quantitativa e qualitativamente. Sim, Vicente. Se a gente parar para pensar que não só no Brasil, mas no mundo todo a gente tem pessoas iniciando pesquisa, né, a tendência é que você vá ampliando, né, esse repertório ali, né, de artigos que estão sendo produzidos. A qualidade tende a crescer porque vai chegar num ponto que aquela pesquisa inicial, ela não é mais aceita, alguém já fez aquilo, né? Então, para alguns tipos de publicações, por exemplo, se a gente for enveredar para o lado da dissertação, ou no caso da tese, né? Você começa a ter uma dificuldade de aceitação, justamente porque aquilo já está batido, né? Então, a ideia é que você vá avançando, né? Então, a ideia da qualidade, ela vai permeando esse caminho também, né? Para eu poder ter uma publicação, e até a própria competição, né, entre os autores, né?
aquele que publicar primeiro naquele periódico, né, acaba se tornando referência, né? Então, você tem uma busca ali constante dos próprios pesquisadores para ser um dos primeiros ou o mais relevante naquela área para falar daquele assunto, certo? Deixa eu só voltar para a apresentação, pessoal, depois eu volto aqui pro chat. Bom, então, as bases de dados nacionais, como eu falei para vocês, da Cielo, né? Aí a gente tem a Lilacs, que é da parte da saúde. Deixa eu abrir aqui. Né? Também tem essa ideia, né, de cobrir toda a produção científica na América Latina, né, e Caribe. Então, a gente tem aqui a quantidade de países, número de periódicos, né, quantidade de registros e aqui de textos completos. Né? Então, ela está como referência e a gente tem agora uma parte dela que também traz os textos completos, que é aquilo que o Marival falou. Ela é tida, ela iniciou com uma base de dados bibliográfica que, com o passar do tempo, começou a incorporar também os textos completos. Tá? Então, a gente viu isso acontecendo com algumas bases de dados, né? Ela geralmente começa a trazer informação e depois ela começa a agregar essa informação que é trazer o texto completo. As bases de dados bibliográficas, no começo elas eram muito relevantes, né? Porque você não tinha a capacidade de armazenamento que a gente tem hoje, por exemplo, nos servidores. Né? Então, você falar que você teria todos os artigos era um negócio bem complicado de você garantir, né, o acesso, porque a gente não tinha espaço. Né, literalmente não tinha espaço para poder fazer a armazenagem. E quando você tem somente os dados, né, os metadados ali do trabalho, fica muito mais fácil da gente armazenar. Tá? Então, essa daqui é a Lilacs, né, voltada para a área da saúde. Tem a diferenciação, né, que aqui, como eu falei para vocês, como da área da saúde, a gente não tem somente artigos, a gente tem estudos clínicos, né, que são a tipificação, né, de alguns desses registros. A gente tem sínteses, revisões e guias, relatórios, né, relatórios técnicos, publicações governamentais, e ela está integrando agora também as teses e dissertações, que é o que a gente vai ver agora mais para frente também como outro exemplo de base de dados. Tá? Então, pegando a ideia de teses e dissertações, a gente tem a BDTD, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Deixa eu entrar para você. Opa, eu estou sem o link dela. Acho que foi. Ela só não está carregando. Não tem problema, deixa eu colocar aqui. BDTD. A gente tenta acessar aqui agora. Enquanto ela abre, eu vou tomar uma água. Abriu. Então, a base de dados de teses e dissertações, a ideia dela é reunir, né, todo esse conteúdo científico produzido, né, por mestres e doutores aqui nessa base de dados. Então, a ideia é pegar toda a produção, né, científica, né, nos programas de pós-graduação e reunir nessa base de dados. Então, se um aluno lá na UFSC, né, em Santa Catarina, faz a defesa de uma tese, ela vai estar incluída aqui. Né? Se alguém lá na USP faz a defesa de uma dissertação, ela vai entrar aqui. Né? Então, aqui tem, né, esses documentos, né, ela vai ser incluída, né, aqui pelo IBICT, né, que é o instituto responsável pela BDTD, de trazer e de reunir essas informações para a gente ter um acesso unificado. Né? Então, toda a produção é reunida dessa parte, a produção da pós-graduação é reunida aqui também, certo? Deixa eu voltar para cá. E a gente tem o portal Periódicos da CAPES. O portal Periódicos da CAPES é onde eu vou falar para vocês que é fundamental a gente conhecer e principalmente a gente utilizar ele. É uma iniciativa da CAPES, né, de ter reunida nesse local, né, nesse sítio aqui, uma série de revistas, de bases de dados, né, ela reúne todo o conteúdo que, teoricamente, um pesquisador poderia utilizar. Né, multidisciplinar, a gente consegue
ter uma busca aqui, e aí entra, acho que na pesquisa que a Lilian, a pergunta que a Lilian fez sobre como que eu encontro uma base de dados do assunto que eu quero. Né? Então, aqui no portal Periódicos, a gente vai ter essa possibilidade de estar encontrando as bases de dados pelo assunto. Né? Então, além de reunir, ela vai organizar para a gente e facilitar esse acesso. Como é uma base de dados do governo, a gente tem ela voltada para a parte da pesquisa, né? Então, as instituições de pesquisa, né, elas são credenciadas, né? Tem um convênio feito com a CAPES para poder facilitar o acesso a esses periódicos. Quem não é, ou quem não está vinculado nessas instituições de pesquisa, aí você tem um acesso limitado, você vai ter acesso somente àquelas que disponibilizam gratuitamente, né, os seus conteúdos. O convênio, né, da CAPES, né, com o Portal Periódicos, eles fazem, né, eles têm um custo de assinar, né, e manter o acesso, né, nessas bases de dados que são pagas. Né? Então, quando a gente fala daquela outra barreira que eu falei do financiamento, né, de como você acessar algo que é pago, né, a CAPES ela faz esse trabalho de pagar uma quantia, né, ali para essas bases, para ter acesso a elas, e aí disponibiliza isso para os pesquisadores dessas instituições. Né? E eu falo que é fundamental a gente utilizar o portal Periódicos, porque é um recurso que está sendo investido e que a efetividade dele está sendo o tempo todo questionada. Né? Quando a gente não utiliza, não acessa o portal Periódicos e a CAPES mantém o pagamento ali, como fala, é um empenho de um recurso, né, que não está se justificando muitas vezes pela quantidade de acesso, pelo uso dele. Né? Então, é fundamental a gente utilizar, é fundamental a gente divulgar para as pessoas utilizarem, para a CAPES entender que tem pessoas utilizando, e é, sim, uma ferramenta fundamental para a pesquisa no Brasil, e manter, né? Porque se eu estou pagando, por exemplo, o acesso a uma base de dados de geografia, e as pessoas que fazem estudo de geografia não acessam, né, não tem nenhum acesso ali, o Brasil inteiro tem pesquisadores de geografia, ninguém acessa, a tendência é a CAPES falar, se não tem ninguém utilizando, a gente vai tirar, vai tentar reduzir custo. Né? Então, a gente corre o risco de perder acesso a várias revistas justamente pela falta de uso. Tá? Para a gente poder utilizar o portal Periódicos, a gente vai digitar lá periódicos.capes.gov.br e aí a gente vai poder já fazer uma busca inicial aqui, sem ter vínculo em nenhuma instituição. A gente consegue ver lista de periódicos, né? A gente consegue acessar aqui e buscar por assunto, ou trazer qual tipo, aqui no caso, periódico, né? Se é revisado por pares ou não. Lembra que eu falei que é fundamental a gente ter uma revisão por pares para trazer um pouco mais de credibilidade naquilo que está sendo incorporado ali na revista? Então, a gente tem aqui já uma divisão, se tem revisão ou não por pares, a gente pode escolher sim, e aqui a gente tem as áreas, que é aquilo que a Lilian tinha perguntado. Né? Então, eu vou escolher para fazer a busca e trazer, por exemplo, os periódicos que são da sociologia, e eu quero somente eles, não quero mais de outras áreas. Se bem que eu posso ter também a parte da sociologia na parte de multidisciplinar. Né? Então, na hora que eu for fazer a busca aqui pelos periódicos, eu vou estar pegando somente o de sociologia focado na sociologia, que é tido, né, classificado ou caracterizado ali apenas como de sociologia. Eu tenho aqui ainda a possibilidade de escolher o idioma, né? Então eu quero somente artigos ou periódicos que são em português. Eu marco a seleção dele aqui e eu posso escolher um editor. Né? Eu vejo quem é o editor e colocar aqui. Se eu tiver, né, já essa informação, eu posso fazer dessa maneira. Então eu vou filtrar e aí ele vai me trazer quais são os periódicos da área que são tipificados aqui de sociologia. Né? Então, a gente tem administração pública e gestão social, né, que é revisado por pares, como a gente tinha marcado ali. Né? Tem acesso aberto, nesse caso aqui. Tá? A gente tem Albuquerque, a revista de história, a Aldeia Mundo. Então, aqui a gente tem os periódicos
que são de sociologia. Ah, mas eu não quero sociologia, só eu quero de medicina. Tem medicina? Vamos dar uma olhada se tem medicina aqui. Vou pegar a parte, opa, descer mais aqui, se tem específico medicina ou se tem, ó, tem clínica médica que vai entrar, eu não lembro se tem medicina direto. Acho que não vai ter, mas entra saúde. É isso. Aí eu faço o filtro aqui para poder chegar perto daquilo que eu quero. Ó, História, Ciências e Saúde, Manguinhos. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Lembra que a gente pegou só aquelas que estão em português, né? Então, se eu entrar aqui, eu vou ter acesso, né, a periódicos que têm o conteúdo em português, tá? E aí deixa eu voltar lá para a gente poder entrar na base de dados, que foi o que a Lina perguntou, né? Então, lista de bases de dados e coleções, né? Eu venho aqui, procuro se é de acesso aberto ou não. Vocês veem que o número é bem menor, né? Aqui é base de dados, eu vou escolher uma base de dados que eu queira aqui logo de cara, se eu souber, né? Que é a base de dados de imagem, de jornal, né? A gente tem de revistas, desculpa, revistas eletrônicas, repositórios institucionais, a gente pode escolher qual tipo de base de dados. Nesse caso aqui, a gente vai deixar em aberto. Revisado por pares, área, eu vou escolher a área que eu quero aqui, no caso, fazer a pesquisa. Então, eu vou pegar, por exemplo, engenharia civil. Engenharia civil e o idioma que eu quero, aqui não tem como não identificar, não teve a segmentação. Então, a gente vai fazer a busca aqui para a gente ver quais são as bases de dados de engenharia civil, né? Então, de engenharia civil, a gente tem essa daqui, Academic Search Primer, que dá para a gente utilizar, né, para a gente poder verificar. A gente vai olhar no editor para ver se a gente tem acesso ou não, tá? Porque o portal periódicos ele vai reunir, e aí a gente vai ter que verificar se a gente tem acesso ou não a esse periódico, né? Então, se a gente clicar aqui em ver no editor, ele vai abrir a base para a gente dar uma sondada nela e ver como que ela é, se ela é de acesso aberto ou não. Ó, aparentemente está de acesso aberto. Então, a gente consegue fazer a busca nela, tá? Então, aqui a gente faz essa seleção da base de dados de acordo com o tema, né? Aí, depois, a gente vai fazer uma outra segmentação. Eu encontrei quais são as bases de dados aqui da área que eu estou trabalhando. Será que essa base de dados, ela tem os principais periódicos? Qual a abrangência dela? E aí a gente vai ter que dar uma lida, vai ter que dar uma pesquisada para ver qual é a abrangência dessa base de dados na cobertura daquilo que eu estou pesquisando, né? Então, quanto maior for a abrangência, é sinal de que ela está pegando mais pesquisas no mundo para poder me apresentar. Então, a chance de eu encontrar algo relacionado à minha pesquisa ou que vá contribuir com a minha pesquisa é maior, né? Então, eu vou dando uma olhada, lendo ela aqui. Muitas vezes não vai estar descrito aqui no coisa, eu tenho que entrar na base para poder verificar. E aí entra um outro trabalho de fazer tradução, de olhar a descrição da base de dados para ver se ela vai atender a gente ou não, tá? Essa questão da escolha, ela se dá justamente nesse ponto, né? De fazer a pesquisa e investigar se aquela fonte ali, ela vai me atender, né? Outra forma da gente poder facilitar isso é verificando os trabalhos que a gente está levantando, se está de acordo com, se os outros pesquisadores estão de acordo com a forma de pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu utilizo uma Scopus, que é de uma abrangência maior, a gente sabe que tem uma abrangência maior, uma Web of Science, que todo mundo utiliza, e aí eu vou mandar um trabalho, né, para uma revista, falando que eu estou utilizando, por exemplo, vamos chutar aqui que a Opportunity Reviews nem seja tanto assim, e eu mando falando que eu fiz um levantamento, né, bibliográfico ali, uma revisão de literatura, né, no tema, na parte da engenharia civil, utilizando a base de dados da Opportunity Review. Aí a pessoa que está avaliando fala assim, tá, mas por que ele utilizou uma base de dados de abrangência menor, sendo que ele tem acesso, por exemplo, a uma que tem, né, uma cobertura muito maior de periódicos, né? Então, muitas vezes, a invalidação do meu trabalho pode se dar também, né, pela escolha errada da base de dados, né, que não vai representar ou que não vai trazer um aspecto que esteja de acordo ali com o que eu quero no meu trabalho.
né? Então, vai muito disso também, de você saber escolher, né, a base de dados que você está consultando. Se for a título, como eu falei para vocês, de uma pesquisa a fundo, ou se você quiser somente levantar, né, referências para o seu trabalho, aí você pode pegar qualquer uma delas e tentar levantar os assuntos que estão sendo trabalhados ali. É referência, tá? É só uma referência e não o uso da base como uma fonte de informação mesmo, tá? Então, voltando aqui, né, a gente estava falando sobre as bases de dados nacionais. Essa base de dados nacional do portal periódicos, como eu falei, tem a importância para a questão do uso e do acesso que a gente precisa manter, né, até como base para fundamentar a pesquisa no país. E ela serve também como direcionamento ali para uma porta, né, de acesso para a gente iniciar a nossa pesquisa, tá? E aí, partindo disso, né, eu trago para vocês, né, como que a gente inicia uma pesquisa científica, né? Eu acredito que vocês já tenham passado por isso. Ó, eu vou começar agora, vou montar um projeto, eu vou querer iniciar num grupo de pesquisa, eu preciso iniciar uma pesquisa científica. Como que eu faço? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem é a definição do tema. Né? Como que eu vou definir o meu tema? Né? Então, qual que é o grupo de pesquisa que eu vou participar? Né? Qual é o tema que eles pesquisam? Quais são os trabalhos que são desenvolvidos ali? Né? A relevância da escolha do tema é o que vai determinar todos os outros passos. Né? Então, eu escolher corretamente um tema que seja de relevância, que tenha ali um impacto, né, a ser medido ou a ser considerado, né, é fundamental até mesmo na hora que eu for fazer a publicação depois do trabalho estar escrito. Tá? Então, a gente tem a definição do tema, acredito que vocês já tenham um tema definido, né, pelo que a gente tinha até pedido para vocês trabalharem antes. E o segundo passo vem na identificação das palavras-chave. Né? Conseguir identificar qual é o meu tema. Tá, então quais são os descritores, né? Quais são as palavras-chave que estão ali dentro, né, daquele tema, que fazem, né, que representam aquele assunto, que eu vou poder utilizar para fazer a minha pesquisa. Né? Não adianta eu chegar lá só e colocar o tema direto, né? Eu tenho que identificar quais são as palavras-chave e verificar se elas são utilizadas por outros pesquisadores também, né? Porque para a gente encontrar o artigo do cara que está falando sobre a mesma coisa que a minha pesquisa, eu tenho que ter uma certa correspondência, né? Então, fazer esse primeiro levantamento de quais são as palavras-chave, ela faz parte essencialmente do processo de leitura antes, né, até. Né, para eu poder falar sobre um tema, eu vou ter que ler bastante coisa sobre ele. Né, enquanto eu estou lendo algo que chega perto daquilo que eu quero, eu já vou percebendo, né, tipo, ó, o cara está utilizando um termo específico aqui, né, já anota esse tema. Olha, qual é o correspondente dele? Será que tem uma outra forma de escrita? Será que tem uma variação desse tema para poder dessa palavra para poder pesquisar? Então eu vou montando ali um conjunto de palavras que representam aquilo que eu estou pesquisando, né? A gente identificar os escritores vai desse primeiro momento, né? Estou fazendo um fichamento, né? Opa, quem perguntou? Mari, pode falar, Mari. Mari, vai falar? Foi engano? Bom, então eu vou continuar, tá? Depois qualquer coisa se precisar... Tá, desculpe, eu apertei sem querer aqui, tá? Desculpe, foi engano. Tranquilo. A gente utilizar as palavras-chave para poder fazer esse levantamento, né, a gente vai ter esse conjunto ali de palavras que representam esse conteúdo. Aí o segundo passo é a gente, né, verificar isso dentro de um tesauro, tá? Eu vou até avançar um pouquinho aqui para depois a gente voltar, tá? Então, tesauro. O que significa um tesauro, né? Um tesauro é um vocabulário controlado,
né, que ele vai auxiliar a gente a organizar a forma como a gente utiliza uma determinada palavra. Pegando ali a definição exata que eu trouxe para vocês, ó, é um vocabulário controlado e estruturado, do qual conceitos são representados por termos, organizados de maneira que os relacionamentos entre os conceitos são explícitos e termos preferidos são acompanhados por entradas guia, né, para sinônimos ou quase sinônimos, né, que é mais ou menos aquela ideia que eu falei para vocês, né, eu tenho uma palavra, eu preciso saber qual a definição dela, para saber se eu estou usando a palavra dentro do contexto que eu quero, né, e eu vou verificar qual a relação desse termo com outros, né, então muitas vezes eu tenho um termo que ele é um termo específico, e eu tenho um termo que é mais geral, né, um termo mais genérico, né, então a gente precisa ver, né, qual é a relação, né, dessas palavras que a gente pegou dentro desse tesauro, né? E aí para isso a gente tem aqui o Eric, que tem o tesauro que eu falei para vocês lá no começo, que a gente pode verificar isso. Então eu vou pegar as minhas palavras-chave, vou adequar, né, fazer a tradução dela, muitas vezes quando é uma base internacional, fazer a tradução delas e verificar se aquela palavra ela é utilizada de maneira específica, se ela é utilizada de maneira mais genérica, né? E aí eu vou sabendo escolher. Às vezes o que eu estou escolhendo ali como uma palavra-chave, ela nem representa aquilo que eu estou achando que ela serve para minha pesquisa, né? Então eu preciso dar uma trabalhada aqui e verificar, né, se as palavras que eu estou utilizando para recuperar são palavras que estão sendo utilizadas ou que tenham uma correta assimilação para aquilo, tá? Então, aqui a gente tem o Eric. Oi, desculpa. Então, a Eric aqui que vai falar da parte de ciências humanas. A gente tem na parte da área de saúde aqui o DEX, né, que também é feito ali pelo IBICT e que trabalha com o MESH, que é vinculado à PubMed. Né? Então, a PubMed ela vai trabalhar com os descritores da forma como ela já está organizando. Né? Então, todo mundo que faz a busca na área da saúde, né, já tem meio que de praxe. Ó, eu vou entrar para fazer a busca na PubMed, eu vou já para o MESH primeiro, verificar quais são os termos que são utilizados para aquele assunto. Né? Então, eu valido primeiro as palavras antes de começar a minha busca. Tá? Então, o DEX é a tradução aqui para a parte da saúde, dos escritores da área de saúde, né, do IBICT. E a gente tem um outro que é o Tesauros Brasileiros de Educação. Né? Então, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês cada um deles. Aqui a gente vai fazer a busca de uma palavra. Deixa eu pegar, deixa eu ver. Vou procurar para o básico de educação, ó. Aqui ele já traz a coisa. Trouxe educação, ele vai trazer uma série de conceitos aqui para poder analisar. Vamos trabalhar com avaliação. Deixa eu mudar para avaliação. Então, dentro de avaliação, deixa eu verificar. Ó, ele vai trazer a avaliação e aí ele vai trazer para cada um desses itens, né, qual é o termo que está associado. Então, o termo geral, dentro de avaliação, está administração, né? Aí, termos específicos, cultura de avaliação, objeto de avaliação, planejamento de avaliação, processo de avaliação, qualidade de avaliação. Então, se eu estou falando sobre avaliação no meu trabalho ali vinculado à questão da educação, eu estou procurando um objeto de avaliação, esse é um termo específico. Né? Então, eu posso trabalhar dessa maneira, né? Eu posso pegar, né, e já iniciar a minha busca colocando ali como objeto de avaliação e não instrumento, por exemplo, né? Então, tem planejamento para avaliação, processo. Então, a gente vai escolhendo as palavras de acordo com aquilo que a gente marcou primeiro e verificando quais são os termos que a gente vai utilizar para a nossa busca, tá? Então, objeto de avaliação. Vamos ver o que tem dentro de objeto de avaliação, né? Dentro de objeto de avaliação, o termo genérico é a própria avaliação, né, que ele está acima, e aí dentro do objeto de avaliação a gente tem avaliação administrativa, avaliação da produtividade, então a gente vai saindo do geral para o mais específico, e aí a gente vai verificando quais são os termos que são utilizados, tá? Então, eu peguei e mostrei aqui o da Braced, vou mostrar o do DEX para vocês, também. Então, aqui eu tinha colocado, acho que eu fiz uma busca antigamente com
Foi gripe? Não foi gripe. Vamos ver se tem gripe. Ó, gripe a gente tem aqui, ele encontrou 30 resultados para gripe, aí ele traz gripe humana, influenza, né, influenza em humanos, a gente tem essas variações aqui de termos para poder trabalhar, aí eu vou entrar nos detalhes, é isso que está trabalhando a gripe do ponto de vista em humano, o termo que a gente vai utilizar é influenza humana. Tá? Então, tem os termos alternativos que ele busca para verificar, e o descritor que a gente vai utilizar para fazer a nossa pesquisa está aqui dentro, de influenza humana. Tá? Então, quando a gente for fazer a busca ali, ele vai utilizar influenza e não gripe. Tá? Aí ele traz o descritor em inglês, o descritor em espanhol, que aí sim ele traz gripe, só que com humana junto, e depois o em francês, né? Porque a gente não sabe ali, né, qual a profundidade da pesquisa que você está desenvolvendo. Aí eu posso ver os detalhes e ele vai me trazer exatamente, né, essa análise, né. Aí ele tem a estrutura hierárquica aqui, né, onde que está dentro da classificação, né, para influenza humana, ela está dentro de infecções respiratórias, a influenza humana. Então, isso aqui é uma forma da gente categorizar e organizar o conhecimento, né, sobre os termos ali, o conhecimento de assuntos, né, dessa maneira, né, vai colocando uma dentro da outra, certo? Aí a gente tem conceito, aí tem conceito preferido para influenza humana, ó, infecção viral, por isso que eu falei, a gente tem que pegar a palavra e verificar se o conceito está ok, está dentro do que eu estou pesquisando, eu posso utilizar ele. Às vezes o que eu estou procurando não é nada disso, então eu vou descartar esse descritor para poder trabalhar com ele, tá? Então, essa parte do levantamento dos descritores, ele passa por todo esse processo. Antes de eu iniciar, né, todo baixar aquele monte de artigo para poder fazer a leitura, eu tenho que começar a direcionar minha pesquisa, né? E quais termos eu vou utilizar? É aqui que a gente vai começar a pegar e elencar os termos, né? Depois daquela primeira mapeada ali com as informações relacionadas ao assunto, a gente vai pegar e trabalhar, fazer a tradução para os termos, né, os descritores aqui, que são realmente utilizados nas bases de dados, tá? Deixa eu ver do Eric aqui, para mostrar para vocês. Do Eric eu já tinha mostrado até a base, mas é legal a gente ter aqui, a gente ter uma ideia, né? Então, tem a quantidade de tesauros, de termos que tem, os descritores, né, os sinônimos, né, ele vai trazer essas informações, e aí a gente vai poder fazer a busca da mesma maneira que a gente fez nas outras, né, para trazer a diferenciação, o conceito, né, e a classificação. Eu entrei aqui em leitura, né, então, para o termo leitura, está associado a alfabetização de adultos, né, alfabeto inicial, né, então a gente começa a ver, ó, leitura criativa já nem está mais nem é mais trabalhado, tá vendo? Então a gente vai poder trazendo, né, pegando a partir de leitura, a gente vai verificar quais são os termos que são realmente utilizados nas pesquisas, tá? Então esse aqui é o da Eric, deixa eu só voltar que eu tinha falando sobre a parte aqui. Então a gente selecionou os descritores, né? Aí a gente vai fazer aquele processo no portal periódicos para escolher qual é a base de dados adequada, né? Para poder fazer a minha pesquisa, né? Vou ver qual é a área do conhecimento que ela cobre, se ela cobre de uma maneira bacana ou não. Depois eu vou ter que construir a expressão de busca, que está mais para frente agora na hora que a gente for falar. Então, vou construir